E aí, pessoal, beleza? Essa vai ser a nossa primeira aula síncrona, tá? Assíncrona, no caso. A gente vai, então, ter uma aula de memória cache e vai falar um pouquinho aí sobre o sistema de memória no âmbito geral, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou falar do sistema de memória e suas variações. E na segunda parte eu vou falar especificamente da memória cache e como a gente faz alguns cálculos, tá? Alguns projetos de memória cache. Bom, então vamos lá. É, O objetivo, pessoal, dessa aprendizagem, né, vai ser a gente entender as características de memória, né, do sistema de memória, como ele evoluiu ao longo do tempo e onde ele chegou hoje. Vai falar sobre os projetos de memória cache, é, vai discutir sobre os elementos básicos, né, como o que a gente tem que decidir para fazer a definição da nossa memória cache. E aí a gente vai ter aqui, acredito que seja, vai ser na próxima aula, tá? Mas a gente vai ter a parte mais difícil, tá, do nosso curso, que é aprender a fazer a distinção e o cálculo dos endereços, tá? Desses três tipos de mapeamento: mapeamento direto, mapeamento associativo e associativo por conjunto, tá? Ah, e é isso aí, tá? E vai falar um pouquinho sobre desempenho também ao longo das aulas. Bom, então, quando a gente fala de memória, né, primeiro a gente tem que falar sobre as características dessa memória. E aqui estão alguns pontos principais das características dessas memórias, tá? São pontos que a gente, quando vai fazer a análise de uma memória, né, distinguir uma memória da outra, a gente pode analisar todos esses pontos, tá? A primeira parte é a localização dela, se ela é interna ou se ela é externa. Quando a gente fala de memória interna, a gente fala que uma memória que ela é transferida, né, por um, um chip do nosso computador, que é a antiga ponte norte. Hoje em dia já é feito direto pelo processador. No caso, é a conversa da memória, tá, com o processador. Quem faz isso é a antiga ponte norte. Quem fazia isso é a antiga ponte norte. Hoje em dia ela já vem integrada nos processadores. E essas memórias são as memórias que a gente chama de memórias não na verdade, de memórias voláteis, tá? Memórias voláteis porque quando a gente desliga o nosso processador, desliga o nosso computador, retira a energia do nosso computador, a gente acaba perdendo os dados dessa memória. Mas e aí? Qual que é a vantagem dela se ela não salva os dados? Né? Elas são rápidas, elas têm um contato bem direto, né, com o processador e elas são utilizadas para processar programas que você está utilizando naquele momento e não programas que você está armazenando para utilizar depois, por exemplo, tá? E a gente tem a externa, tá? A gente divide aí nessas duas categorias, interna e externa. A externa, a gente considera a memória em várias situações, né, como uma memória não volátil, ou seja, ela armazena tempo em dados, né, em tempos maiores, né? Então, mesmo sem energia, ela mantém aquele dado. No caso, é para que a gente não precise fazer a reprogramação do nosso sistema sempre que a gente desliga o computador, né? E aí são aqueles exemplos, né? Disco óptico, no caso HD, tá? Pode ser disco, aliás, CD, né? DVD. Disco magnético, no caso HD. Fita também, fita magnética, tá? Que eu não sei se vocês lembram, acho que vocês não são dessa época que existiu o videocassete e também o som, né? Que rodava por fita. Mas são exemplos, né, desse tipo de memória. E por que a gente chama de externa? Porque ela é considerada como uma entrada ou saída, né? Ela está fora desse sistema processador memória, né, que ele faz o trabalho e processamento de dados em tempo real. Em tempo real não, né? Num tempo mais viável, aí, num tempo mais acelerado. Então aqui no caso ela passaria pela tal da ponte sul. A Ponte Sul ela faz o gerenciamento entre os periféricos, tá? Periférico, no caso, poderia ser tudo isso que a gente falou aqui, essas entradas de dado para o nosso sistema de processamento e memória. E também pode ser mouse, teclado, tela do computador, tá? Pode ser placa de rede, tudo que não for esse sistema aqui
é considerado um periférico, tá? E passa aí pela ponte sul. Bom, partindo aqui da localização, que é a nossa divisão principal, a gente tem os quesitos de desempenho, né, que é tempo de acesso, tempo de ciclo e taxa de transferência. O tempo de acesso, simplificadamente falando, é o tempo que demora para o processador requisitar um dado da nossa memória. Então, ele está processando as coisas, de repente ele tem que parar e pedir um dado para essa memória. Né? Quanto tempo que ele demora para chegar naquele endereço de memória? Complementando o tempo de acesso, a gente tem o tempo de ciclo, que é o tempo que demora para ele pedir esse dado, né, para esse dado na íntegra, ele sem estar corrompido, devolve aí essa informação para o meu processador. Por que sem estar corrompido? Né? Porque pode ser que dê algum erro, né? Tem que esperar a estabilização das linhas de transmissão externas do computador, no caso dos barramentos, tá? Mas é esse cara aqui que vai importar de fato para a gente, tá? Que é o tempo de ciclo, é o tempo que ele demora para buscar o dado em si. E aqui a taxa de transferência, que é a mais importante, porque aqui a gente vai falar quantos bytes, quantos bits a gente consegue transferir aí num período de tempo, por segundo, tá? Geralmente é feita essa medida, bytes por segundo, bits por segundo. Então aqui, quando a gente fala de desempenho da memória, a gente fala de quantos bits por segundo ela consegue fazer essa transferência. Tá? Esse depende desse, que depende desse. E esse aqui é o que vai importar mais para a gente. A gente também tem os métodos de acesso. Tá? A gente tem o método de acesso sequencial, que quem conhecer a fita aí, né, pode pensar que a fita ela é uma faixa, né, uma fita mesmo, que vai correndo por um leitor, e esse leitor seleciona o que ele quer ler, né? Então ele vai lá endereço por endereço, sequencialmente, verificando se ele chegou naquele endereço já e pega o dado daquele endereço. Então antigamente utilizava-se muito para computadores a fita magnética, tá? Hoje em dia já não utiliza mais. Existe também o processamento, o método de acesso direto, tá? Método de acesso direto a gente vai ver em memórias cache, que é onde aquele tipo de dado, né, aquele tipo de mapeamento, ele já tem um local reservado na memória. Então, dependendo do endereço que eu busquei uma memória, né, eu vou salvar já no endereço pré-determinado. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Outra coisa que tem aqui também é o nosso HD. O nosso HD ele se move, né? Ele tem um acesso direto ao conjunto de dados que a gente está buscando, né? Ele sabe onde está aquele conjunto de dados. A gente vai estudar HD também, tá? A gente vai ver que ele tem trilhas, setores, conjuntos, tá? E ele sabe qual conjunto, qual trilha, qual setor que ele tem que fazer a busca daquele dado. E aí ele já busca e procura aquele dado de forma sequencial. Então ele vai diretamente naquele setor, né? E a partir daquele setor ele faz uma varredura aí sequencial. A gente tem o método aleatório, que se a gente for pensar de aleatório ele não tem muita coisa, tá? Mas é a nossa memória RAM convencional que a gente utiliza até hoje. Tanto a RAM que está lá interna ao processador, né, quanto a RAM externa, que é aquela que quem já mexeu com o computador, né, tira aquele pentezinho e conecta. Você pode conectar direto na placa-mãe, aquele pentezinho. E a diferença dessa para as outras é que ela tem um circuito específico, tá? Um jogo de transistores, no caso, portas lógicas, e essas portas lógicas vão acessar diretamente o endereço. Então esse é o método mais rápido, tá? Ele, para qualquer endereço da memória, ele não precisa ficar procurando, né? Ele fala, ó, acessa o endereço, sei lá, 2462 em hexadecimal. Ele já vai direto naquele endereço, já puxa o dado e vaza, né? Então ele é o mais rápido. Só que também ele é o mais caro, né? Você tem que ter aí linhas, né, que conectam todos os endereços possíveis de serem acessados. Mas no caso não é tão mais caro assim, vale a pena a implementação para os computadores atuais. E a gente tem o associativo, que a gente vai falar de memórias cache também, tá? O associativo basicamente ele pega um pedaço daquele endereço, daquele dado, né? E ele sabe que aquele dado daquele tipo tem que ser salvo num ponto específico, tá? Então ele já procura
ele vai procurando aquele dado específico nos endereços, parte daquele dado, na verdade, né, tem que ser igual ao dado que ele está procurando. Então, basicamente falando, existe uma chave, né, que vai falar se aquele dado é o correto ou não. Tá? A gente vai ver bastante isso na parte de memórias cache também. A gente tem o tipo físico, tá? Quando a gente fala de memória semicondutora, a gente está falando de transistores, tá? Transistores, eles têm a capacidade de armazenar dados e hoje, basicamente, todas as memórias mais rápidas que a gente tem são feitas de semicondutor. Quando a gente fala do magnético, a gente está falando aí dos discos magnéticos, que são os HDs, né? E esses HDs, eles não utilizam a metodologia semicondutora, então eles são bem mais lentos. A gente passou do HD para o SSD e a gente teve um ganho aí, né? O HD que transferia na faixa aí de 100 gigabits, mais ou menos. Desculpa, 100 megabits aí por segundo, né? A gente está chegando aí na faixa dos SSDs, no barramento NVMe, né? A gente vai falar sobre barramentos também em algum momento, tá? Mas a gente falando do barramento NVMe, que é um barramento novo, que usa um socket que chama socket M2, que tá assim, tá tudo desenvolvendo, né? Tá tudo mudando, que é um antigo barramento SATA, né? Para quem gosta de computador já deve ter ouvido esse nome. E o barramento NVMe, ele tem aí a capacidade, ele está chegando aí na faixa de transferência de 4.000 megabits, né? Então teve um ganho muito considerável nesse ponto, tá? Então a gente tem uma taxa de transferência do HD realmente bem grande, né? Então, discos magnéticos, a gente pode falar do HD, a gente vai falar disso, se eu não me engano, no capítulo 6, tá? Dessa mesma disciplina, vai conhecer um pouco mais do antigo HD e vai falar um pouquinho sobre o SSD também. A gente tem o disco óptico. O disco óptico é aquele que é lido a partir de características ópticas, obviamente. E a gente fala do DVD, do CD, né? CD-ROM. E a gente tem também o magneto óptico, que seria uma leitura a partir uma leitura ótica, né? Só que a partir de gravações magnéticas, tá? Esse aqui já é algo mais ultrapassado, beleza? A gente tem a unidade de transferência, né? Que a gente vai considerar a unidade mesmo, tá? Unidade em termos assim, quando a gente está falando de sistema internacional, por exemplo, né? Qual que é a unidade de peso? É quilograma, né? Qual que é a unidade de distância? Metros. E aí a gente vai falar de unidade mesmo, que é o tamanho de uma unidade, né? O tamanho de uma palavra, por exemplo. Se a gente for pegar a arquitetura x86, que é a arquitetura anterior à AMD64, que é a que a gente utiliza hoje em termos mais amplos, né? A gente tem uma palavra. Essa palavra é basicamente o número de linhas que conectam as unidades do nosso computador. Anteriormente a gente tinha 32 linhas, atualmente 64 linhas. Então a gente considera a palavra como sendo 32, 64, né? Por exemplo, a gente tem o Arduino, que a gente vai utilizar no semestre que vem. Ele tem uma palavra de 8 bits, tá? Vocês podem ouvir esse termo palavra como sendo a união de 2 bytes, tá? Tá errado? Não tá errado. Até no livro fala que essa discussão vem sendo feita, né? Mas quando a gente for falar aqui de arquitetura de computadores, vamos considerar que a gente tem tamanhos de palavras variáveis para determinada organização, tá? E a gente tem bloco, né? Bloco é uma quantidade de palavras reservadas aí num pedaço da memória, tá? É para melhor organização, né? A gente separa ela em blocos para que a gente possa organizar melhor aí os nossos programas, né? E a nossa busca a esses dados da memória, né? Eu referencio o bloco, vou lá, tá no bloco tal, linha tal, palavra tal, byte tal, né? Então eu vou afunilando para ter uma busca mais fácil daquele endereço que a gente quer. A gente tem dois tipos de memória, volátil e não volátil, tá? Quando a gente fala de volátil, são aquelas que quando a gente desligou o computador, a gente perde a informação, simples assim, tá? A gente tem a não volátil, que a gente desligou o computador, tirou a energia dela, a gente não perde a informação. E a gente tem a apagável e a não apagável. Apagável é caso eu queira gravar um dado novo, né, naquela memória. Então eu faço uma escrita nova
em algum lugar que já tinha algo escrito, né? E eu tenho a não apagável, que é a memória que ela é fabricada, né? Ela não é programável, né? A fabricação dela já fabrica com um programa interno ou com dados internos. Por exemplo, dentro do nosso processador, a gente tem uma tabelinha que tem vários valores de seno e cosseno, né? Esses valores de seno e cosseno, dados em radianos, né? Eles não mudam nunca. Então a gente consegue deixar esses dados prontos para que meu computador, meu processador, não precise ficar processando esses valores sempre. Ah, preciso do seno de 2 pi radianos, né? Já está lá. Ele já busca esse valor e não precisa processar nada, né? Então a gente tem esse tipo de memória não apagável. Na litografia, ela já é criada e esse chipzinho é colocado aí de acordo com a necessidade, tá? A gente tem vários outros exemplos aqui, tá? Tem raízes, tem conversão BCD, por exemplo, que vocês devem ter visto em sistemas digitais, né? Mas enfim, é isso aí, tá? Aí capacidade, a gente pode falar em número de palavras, quantas palavras que ela tem no total, mas eu prefiro, e acho que todo mundo prefere também, que fale em número de bytes, né? Aquela minha memória tem 4 gigabytes, aquela memória tem 16 gigabytes, né? Conversei com um colega meu que está morando aí no exterior, que trabalha com renderização, e ele falou que o computador que ele está usando da empresa tem 128 gigabytes, né? Então, parece exagero, né? Mas a gente sempre otimizando os processos aí de computação. E a organização, né? Que ela pode ser feita, que pode ser em módulos, né? Que a gente pode considerar sendo os pentes mesmo, ou os chips que organizam essas memórias, tá? Então aqui a gente fez um panorama geral sobre os tipos de memória que a gente tem no computador. E agora a gente vai falar das variações desses tipos para cada tipo de memória, tá? Aqui, pessoal, vai ter tudo que eu falei, tá? Em texto para vocês estudarem depois. Se vocês quiserem ler, não quiserem ficar assistindo o vídeo, beleza? Aqui tem tudo que eu falei, tá? Lá daquela tabelinha, aqui também, tudo que foi dito. Quem quiser mais detalhamento, tá tudo lá no livro, bem explicadinho. Claro, com linguajar mais técnico, mas eu garanto para vocês que vocês acostumam aí com o passar do tempo, tá? E aqui a gente vai falar da maior sacada que os projetistas de memória tiveram, tá? Projetistas de computador tiveram em relação à memória. Eles tinham 3 perguntas, tá? Quanto de memória que a gente vai colocar naquele computador específico, qual a velocidade daquela memória e qual o custo daquela memória. Quando a gente fala em quanto, a gente tem que considerar o tamanho, né, dessa memória, que vai caber no tamanho físico mesmo, que vai caber naquele lugar que eu quero fazer a instalação dessa memória. E a gente vai falar do quanto também que o nosso programa vai utilizar, sistema operacional, todos os programas ligados a ele. Tá? Quando a gente fala de velocidade, a gente está falando da tecnologia dessa memória. Então a gente tem, por exemplo, a RAM dinâmica e a RAM estática, né? A gente pode separar dessas duas formas. A RAM dinâmica e ela é mais lenta, porém ela é mais barata e ela ocupa menos espaço. Eu tenho a RAM estática, que ela é muito mais rápida, só que ela é mais cara e ocupa muito mais espaço. E aí, partindo lá para o lado das memórias externas, né, a gente tem o HD, que o tamanho da memória dele é minúsculo, é muito pequeno mesmo, então você consegue ter uma quantidade muito maior num espaço, né, muito menor, e porém ela é mais lenta, né? E em contrapartida ela é mais barata também. Então você tem essas 3 questões. A gente tem aqui, por exemplo, a RAM estática, né? Ela utiliza em média aí de 4 a 6 transistores para ser feita. Quando a gente está falando aí das internas, né? Da memória cache, no caso, e das memórias dos registradores. Então ela acaba sendo mais cara, porque a memória principal, a nossa memória RAM, gasta aí só um transistor e um capacitor, né? Claro, um resistor para fazer a regulagem dessa corrente. Mas enfim. Então a gente tem essas 3 questões. Quanto de memória que eu vou colocar, com que velocidade, a que custo. Então, vou colocar mais rápida. Beleza, você escolheu a mais rápida. Mas e aí, quanto você vai colocar dela? Putz, só cabe um tanto limitado. E a que custo? Então, o dinheiro também está limitado. Nossa, mas aí eu vou ter muita velocidade e vou ter pouca quantidade, é isso? Mas e o meu desempenho? Vai ser bom? Então, não sei, né? Tenho esse problema. Então, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar bastante
de uma que é mais barata, e aí a gente perde um pouco na velocidade, mas esse pouco é quanto? É 1000 vezes mais? É 1 milhão de vezes mais, né? Pode ser considerável. Ah, vou colocar a mais barata mesmo e a mais rápida que tiver um bom custo-benefício, né? Mas e aí, esse bom custo-benefício me resulta em quanto de memória, né? Eu vou ter memória suficiente para abrir aqueles meus programas, né? Vou ter que utilizar muito memórias auxiliares, né? Que são as memórias virtuais, no caso. Então, aí tem essa questão, né? Aí rolou a discussão e aí veio a solução, que foi a hierarquia de memória. Esse nome bonito aqui. Para conseguir maior desempenho, então, a memória deve ser capaz de acompanhar a velocidade do processador. No mundo ideal, a gente teria o processador fazendo um processamento de dados, né? E quando ele faz uma requisição à memória, ele quer um dado que está lá na memória, no mundo ideal, teria que ser o mesmo tempo para processar qualquer outro tipo de dado, tá? Como, por exemplo, para fazer uma soma, né? Então, no caso, gastar aí um ciclo de máquina inteiro, né? Ciclo de máquina, um ciclo de busca e execução. No mundo ideal, mas isso não acontece na prática, tá? Mas aí a gente precisa deixar essa busca, né, esse ciclo de busca na memória sempre mais rápido possível, mais próximo possível ao processamento do meu processador, tá? O tempo, né, a capacidade de processamento da minha unidade de processamento. Então, aqui estão aquelas contrapartidas, né, que a gente falou agora. Se a gente tem um tempo de acesso mais rápido, ou seja, se minha memória trabalha mais rapidamente, ela devolve uma informação mais rapidamente, provavelmente a gente vai ter um custo maior de bit. Se a gente tem uma maior capacidade, no caso do HD, né, se a gente for falar de forma bruta, a gente tem um menor custo por bit. E quando a gente fala em maior capacidade, que também seria o nosso HD, a gente tem um tempo de acesso muito mais lento. Aí o dilema do projetista e aí, o que eu faço agora? Vamos criar a tal de hierarquia de memória. Para sair desse dilema, então, a ideia foi dividir essas memórias, né, em níveis hierárquicos de memória. Começando, pessoal, do topo da memória, a gente fala das memórias mais rápidas e mais caras e que ocupam mais espaço. E quando a gente vai para a base dessa pirâmide aqui, a gente fala que são as memórias mais baratas, que ocupam menos espaço e mais lentas. E tudo isso daqui tem no seu computador, tá? Não exatamente tudo, né, mas os níveis hierárquicos todos têm no seu computador. Então, por exemplo, se eu tenho os registradores são muito rápidos, são muito próximos da CPU, eles devolvem a informação para a CPU num ciclo de busca e execução. Ele consegue devolver essa informação. Porém, eles são caros, são grandes, né? Então a gente tem aí algumas dúzias de registradores nos nossos computadores convencionais. Em outros tipos de computadores a gente chega até ter até centenas de registradores, tá? Não tem mais espaço para armazenar dados nos meus registradores. O que eu faço? Eu vou e salvo aqueles dados que eu estou utilizando, né? Estava usando lá o registrador 2, por exemplo. Pô, mas eu estou precisando colocar um dado nele agora. O que eu faço? Eu salvo aquele registrador 2 aqui na cache e substituo com o dado novo. Beleza, estou fazendo isso, estou usando minha cache, então está tendo aqui a comunicação dos dois, né? Um está auxiliando o outro, quando um enche, o outro toma a partida, mas a cache também é uma memória cara, não tão cara quanto o registrador, ela é bem rápida também, só que ela é limitada, então é possível que ela adquira, ela lote, né? Ela fique cheia facilmente. Então aí, pensando no mesmo procedimento, a cache busca espaço na minha memória principal, no caso, a memória RAM, tá? Então, a memória RAM tradicional, né? A memória principal, ela vai conversar com a cache, que vai entregar informações para os nossos registradores. Então, esse ciclo de processamento, né, ele fica basicamente aqui dentro, né? Eles ficam conversando um com o outro. O que é mais rápido encheu, usa o próximo encheu, usa o próximo, né? E quando esse próximo encher, né? E se eu tenho 16 GB de RAM, abro um programa aí de 20 GB, o que vai acontecer, né? Aí eu vou precisar de uma alternativa aí, que é a alternativa de paginação por memória virtual, tá? Isso daí a gente vai conversar mais para frente também. Que aí a gente vai utilizar esses discos aqui, que é onde vão estar os nossos dados
não voláteis, para buscar aqueles dados, né? Apesar do programa ter 20 GB, eu não vou buscar os 20 GB de uma vez, eu vou pegar só uma parcela dele. E conforme eu for necessitando daqueles dados, eu vou buscando aí devagarzinho, tá? E aí, pessoal, a gente tem grandes bases de armazenamento também, tá? Que aí seriam mais para muito mais baratos, né, do que os outros tipos de armazenamento que a gente nem utiliza mais, né? A gente nos nossos computadores pessoais a gente para aqui nos discos magnéticos mesmo, tá? Então, voltando aqui, né? A ideia da hierarquia é diminuir custo por bit de memória, em média, tá? Aumentar a capacidade total, aumentar o tempo de acesso, né? Na verdade, aqui, conforme desce, né, na hierarquia, o bit fica mais barato, a capacidade aumenta, né? No caso, o HD é o mais barato e o maior, e o aumento do tempo de acesso. Tá? Então é mais difícil ter o acesso ao HD, demora para chegar no HD. A gente vai fazer alguns cálculos futuramente que a gente vai ver aí que é na ordem de 1 milissegundo. E aí quando a gente for buscar alguma coisa no registrador, a gente está na ordem de nanosegundos. Então é muita diferença, né? Milhões de vezes aí de diferença. E a ideia é que a gente acesse cada vez menos, né? Essas que estão na base da nossa pirâmide, né? Então esse cara aqui ele é acessado praticamente sempre no nosso processamento. Esse cara aqui um pouco menos, esse cara aqui menos, e esse cara aqui bem menos. Quanto menos eu acessar meu disco magnético, melhor. Então pensando aqui, né? Quanto maior o número de registradores que eu tenho, menos eu acesso a cache. Quanto maior minha cache, menos eu acesso a memória principal. Quanto maior minha memória principal, menos eu acesso aí minha memória virtual. Então tô lá aberto com o meu Flight Simulator, né? Que é um programa que exige muita renderização, abro muitos dados aí na minha memória principal, ou até mesmo na memória principal da minha GPU, né? Como é que eu faço para fazer esse Flight Simulator ter um desempenho maior, né? Que eu preciso ter muito acesso, né? Eu evito que ele venha aqui num HD, evito que ele tenha que acessar o HD, então eu tenho que ter memória RAM suficiente para buscar aí, para que todas as informações, ou pelo menos a maioria delas, seja armazenada aqui na memória principal, tá? A cache é muito difícil a gente conseguir armazenar um programa grande, né, como o Flight Simulator inteiro. A gente tem uma limitação aí nos computadores atuais de 13 a 18 megabytes, tá? A memória principal a gente está na ordem aí de 16 gigabytes, então já cresce bem, né? E registradores a gente tem aqui alguns bytes, né? É bem menos, alguns no máximo kbytes. Bom, continuando então, aqui é como é feita a comunicação, tá? A cache ela transfere diretamente palavras para minha CPU. Eu consigo fazer um acesso direto à cache e pegar uma palavra específica, né? Pegar aquele endereço específico e jogar na minha CPU e processar aquele endereço e depois salvar na minha cache de novo. Mas aí quando eu preciso de um dado que não está na minha cache, né, meu registrador requisita um dado que não está na minha cache, a gente vai buscar na memória principal. Mas na memória principal a gente não transfere palavra por palavra, tá? A gente vai transferir um bloco de palavras, né, que aí armazena, por exemplo, 32K palavras num bloco e eu transfiro todo esse bloco para minha cache. Né? Por que eu vou transferir em bloco aqui? Né? Vai que eu não preciso de todos aqueles dados. Na verdade, geralmente você vai precisar. Tá? A organização dos programas na nossa memória, ela é feita, por exemplo, eu tenho uma tabela, né? Essa tabela ela é feita toda no mesmo bloco, tá? Ela é armazenada toda no mesmo bloco. Então, provavelmente eu vou precisar de mais que um dado dessa tabela. Então, minha cache vai estar entre aspas, né, atualizada, com dados que vão ser processados no futuro. Então aí o meu tempo de acesso à minha memória diminui bastante, tá? Então essa foi a ferramenta, né? Interpor uma memória mais rápida entre as memórias mais lentas. E no caso, a cache fez esse serviço. Nossa, mas será que ela é tão boa assim? Será que ela aumenta tanto assim o desempenho, né? Gostaria que vocês pegassem. Deixa eu pegar aqui o Deixa eu pegar a página. Eu gostaria que vocês lessem o exemplo que está na página. O exemplo 4.1, que está na página 103 do livro. Lá ele faz um cálculo, tá, de como
como você tem um ganho considerável quando você interpõe uma cache de tamanho suficiente no nosso sistema de memória, tá? Depois desse exemplo, né, tem um cálculozinho feito lá, vocês veem que a velocidade praticamente chega aí a um percentual grande, 95% da velocidade da cache, que é muito mais rápido do que a memória RAM, muito mais rápido, tipo, é a ordem de 1000 vezes mais rápido, tá? Da memória RAM. E depois tem uma explicação, um gráfico explicando de como que, tendo um tamanho suficiente, né, a cache consegue fazer a CPU entender que só existe cache para ele, né? Que a velocidade dele é a velocidade da cache. Então foi muito esperto isso da parte dos projetistas, né? Essa interposição. Perceberam, né, que poderiam fazer caches mais caras e mais rápidas de tamanho menor, e o processador entenderia que essa é a velocidade do meu sistema de memória, colocando outras interposições de cache, tá? Então, se eu tenho aqui acesso a essa cache em 90% das vezes, né, e acesso a essa cache, dessa cache para essa cache, numa taxa aí de acerto boa também, né? Quando eu falo taxa de acerto, é que quando essa requisita um dado dessa cache, vai estar aqui esse dado, não vai estar no nível 3, né? Então ela não precisa vir para cá, depois vir para cá, né? Então taxa de acerto da CPU 95%. Meu dado vai estar aqui, tá? Esse 5% vai estar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então eu pego esse 5%, tenho outra taxa aqui de 90%, por exemplo, né? E aí ficaria aí 0,45% das vezes ele teria que chegar até aqui. Aliás, ele teria que partir do ponto, né, chegar até a L3. Então acaba caindo muito. Se eu tenho 95% de acerto, né, vou ter 95% da velocidade da minha memória cache na minha CPU, que já é muito considerável, tá? Aqui está uma representação, tá, da estrutura de memória, como que ela é formada. Quando a gente fala de largura de blocos, a gente fala da quantidade de palavras que cabem nele, tá? Quantidade de palavras aí, tipo, se a gente for falar da arquitetura x86, a gente está falando de palavras de 32 bits, da MD64 a gente está falando de palavras de 64 bits, tá? E aí eu posso ter aí K palavras, né? Posso ter 1024 palavras aqui dentro, por exemplo, 2048 palavras, tá? E aí a gente organiza na nossa memória principal essas palavras. E aí quando eu vou buscar um bloco de palavras para colocar na minha memória cache, eu busco o bloco todo e coloco na minha memória cache. Salvo esse bloco todo na minha memória cache. E todos esses blocos eles têm uma tag, tá? Essa tag identifica qual que é aquele bloco, certo? Ela é o label, tá? A etiqueta daquele bloco. A gente vai falar mais sobre isso na aula que vem também, mas basicamente a busca, né? A request, a requisição de acesso, né? É feita na nossa CPU, né? Tem o início aqui desse fluxograma. O fluxograma é uma coisa muito importante para quem é engenheiro, tá? Engenheiros têm que ser capazes de interpretar e criar fluxogramas. Ah, mas preciso fazer fluxograma para tudo? Não, mas você tem que ser capaz de, quando você pegar um fluxograma, fazer a interpretação, ou se alguém te pedir para fazer um fluxograma, fazer a criação, tá? No caso aqui, esse fluxograma está num padrão dele, tá? Não está no padrão convencional, mas enfim. Ele recebe a requisição de acesso da CPU, né? A memória recebe, né, a requisição de acesso. E aí, o que vai acontecer? Vai perguntar, esse bloco que foi requisitado, ele está na minha memória cache? Vamos pela melhor situação. Sim, está na minha memória cache. Então faz um favor. Pega esse bloco que já está na memória cache, vai na palavra tal, no byte tal e envia para a CPU, para os meus registradores, que eu preciso processar aquele dado. Beleza? Beleza. Então, enfim, não está na minha memória cache. E agora? Não está na minha memória cache. Então ele vai ter que acessar a memória principal, no caso essa memória aqui, que é, lembrando, maior, só que é mais lenta. Vai buscar aquele bloco, copia aquele bloco todo para uma linha da cache, tá? Quando a gente fala de linha, a gente pode falar de bloco. Bloco e linha é a mesma coisa, tá? Bloco é o nome que a gente dá para a linha que está na cache. E linha é o nome que a gente dá para um bloco que está na cache, tá? Então, se eu for falar de cache, eu falo em linha, apesar de aqui estar bloco, tá? E se eu for falar em memória principal, eu falo bloco. Então, pego um bloco, uma linha, né?
aloco numa linha da cache aquele bloco com todas aquelas palavras, e agora aquela linha vai começar a ser usada, né? Em paralelo, né, sistemas diferentes, barramentos distintos, eu envio a memória que foi requisitada para minha CPU e carrego também aquele meu bloco em uma linha da cache. Por quê? Porque provavelmente ele vai ser utilizado novamente, né? Então já deixo ele salvo ali na cache daquela forma, certo? Aqui, como seria o diagrama de blocos, tá? Da nossa memória. A gente tem o processador controlando tudo, né? Na verdade, ele controla todo o nosso sistema, ele que manda em tudo, de forma direta ou indireta. E a gente tem aí a nossa memória cache com barramento dedicado ao nosso processador e a nossa memória RAM com barramento compartilhado com o restante do sistema no nosso sistema computacional, certo? Bom, na aula que vem a gente continua falando sobre isso, tá? A aula acho que já está boa de conteúdo, e aí fica para vocês então como atividade analisar aquele exemplo 4.1, beleza? Ele é bem interessante, fala bastante sobre o ganho de desempenho que a memória cache dá para o nosso computador. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e valeu, obrigado a todos.